Mas eu gostaria aqui, aproveitando, deixar essa palavra sobre sempre o inseparável amor de Cristo. Esse amor que lá em Romanos capítulo 8, a partir do 35, indo até o 39, texto conhecido. Eu gostaria de ler esse texto e deixar aqui uma palavra bíblica sobre ele de forma concisa. Romanos capítulo 8, nós vamos ler de 35 a 38. Diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, sem delongas, 3 aspectos, pelo menos, mas que eu trago aqui, porque digo pelo menos, porque não são exaustivos. Nós temos aqui uma expressão que costumo usar também, um oceano de beleza teológica, de profundidade teológica, de riqueza teológica, bíblico-teológica, que não nos convém agora nesse momento, e quem somos nós para dizermos que vamos aqui a alcançá-las no todo, porque a própria palavra é uma fonte inesgotável. Mas aqui há um primeiro aspecto a se destacar em relação a esse inseparável amor de Deus. O primeiro ponto a ser destacado é que ele vai além das circunstâncias da vida. Ele vai além das circunstâncias da vida. Os versículos que lemos, 35 e 36, o apóstolo Paulo, ele já vem na realidade lá do início do capítulo 8. Ele começa colocando 5 frases, 5 indagações retóricas, ou seja, com o objetivo de trazer uma lição. E essa é a 5ª e última interrogação que ele faz. E ele não faz a interrogação porque ele não sabe. A retórica, os irmãos que conhecem um pouco mais, sabem que o propósito da retórica é perguntar para esclarecer. E de fato aqui, essa primeira indagação, quem nos separará do amor de Cristo? Que no texto é a 5ª pela ordem. Nós percebemos então aqui, ele elencando, ele trazendo aqui circunstâncias da vida, episódios que todo ser humano passa, e ele diz aqui, quem nos separará? Será a tribulação que vai nos separar do amor de Cristo? A tribulação, esse burilar da nossa vida muitas vezes, que na língua original é como se fosse passarmos por uma prensa. Será a tribulação? Será a angústia? Quando parece que a vida perde o seu sentido, perde o seu sabor? Será a perseguição que nos sobrevém muitas vezes por causa do Evangelho? Seja aqui no Brasil em algum grau, ou seja como os nossos irmãos em outros países, que não é permitido fazer o que nós estamos fazendo aqui, cultuarmos livremente, abertamente. Nós chegamos aqui e nós temos as portas abertas, mas será perseguição em algum grau, maior ou menor, que vai nos separar do amor de Cristo? Será a fome, que também se instaura em partes do mundo? Será a nudez, ou seja, alguém que não tem nem a vestimenta para poder se cobrir? Será essa nudez que vai nos separar do amor de Cristo? Será o perigo que estamos entregues quase que cotidianamente, quando saímos de casa, quando entramos de casa, quando abrimos uma garagem, quando pegamos um carro, quando pegamos uma BR, enfim, será o perigo? Será a espada, ou seja, será a morte, porque a espada era a arma em potencial na época do apóstolo Paulo? Será esses fatores da vida? E aí ele se reporta ao versículo 36 e diz, como está escrito,
ele faz a citação de um salmo, Salmo 44, que fala sobre o povo de Israel, lá na antiga aliança. Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Ou seja, aqui nós temos um primeiro ponto, que jamais devemos esquecer, de que esse amor de Cristo Jesus, ele está muito além das circunstâncias da vida. Por isso que, irmãos, quando ouvimos falar, e não vamos perder muito tempo hoje, mas quando ouvimos falar do Evangelho, onde você faz parte para você ter, e ter é bom, e se você puder ter o melhor carro que você puder, tenha a melhor casa, tenha os seus bens, móveis e imóveis, os melhores que você puder. Mas eu gostaria de relembrar essa igreja, em nome de Jesus, que para nós Evangelho não é ter, Evangelho para nós é ser, Se nós somos de Cristo, nada pode nos separar, nenhuma circunstância dessa vida. O segundo ponto a ser destacado dentro do texto é que esse amor inseparável de Cristo Jesus, ele garante vitória. Ele garante vitória. O versículo 37 diz: mas em todas as coisas que ele citou lá atrás, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores. Aqui na língua grega quer dizer hipervencedores. Pense em alguém vencedor. Nós somos mais que vencedores, não apenas vencedor, mas mais ainda do que um vencedor. Por meio de quem? Por meio daquele que nos amou, Cristo Jesus. E essa vitória aqui, reitero, ela não é a vitória dentro desse plano aqui humano, transitório, palpável, material e materialista, não. Podemos ter vitória, sermos bem-sucedidos nisso, sim, claro. Mas a vitória que o apóstolo Paulo está colocando aqui, que esse amor inseparável de Cristo nos garante, é uma vitória que está muito além das circunstâncias da vida. É uma vitória que parte para uma eternidade, é uma vitória que fala de redenção, é uma vitória que parte pela vitória da cruz, é uma vitória que parte pelas lutas que nós temos e enfrentamos e lidamos, sabendo que Deus nos ama, muitas vezes enfrentando escassez, ou doenças, ou problemas, ou situações vexatórias na nossa vida. Então, esse inseparável amor de Cristo garante vitória. Nós somos mais do que vencedores, não pela nossa habilidade, não pelo nosso poder, não pelas nossas competências, não, nada disso. E eu lembro claramente, você também, quando o apóstolo Paulo escreve lá em 1 Coríntios 15, lá no versículo 57 e 58, já no finalzinho do capítulo, ele diz: mas graças a Deus, que nos dá vitória por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, quem garante a vitória é o amor de Cristo. Esse amor que nos prende, nos segura e nos sufoca. Mas ao contrário, traz aconchego, traz consolo, traz graça, traz poder, traz unção, traz algo maravilhoso que só esse amor pode preencher. Nada mais e ninguém mais. Então, garante vitória. Além das circunstâncias da vida, que nada pode nos separar do amor de Cristo, nós temos também essa vitória carimbada, garantida, autenticada pelo próprio Cristo. E terceiro e último, nós percebemos que esse amor inseparável, de Cristo Jesus, ele gera convicção, ele gera certeza em nossos corações. Aqueles que foram alcançados pela graça de Cristo Jesus, por mérito nenhum, é gerado em nosso coração, por misericórdia e graça, uma grande convicção, uma certeza. Por isso que nos versículos 38 e 39, ele diz: pois eu estou convencido. Eu sei e você sabe também que há uma diferença entre convencimento e convicção. Mas o convencido aqui que ele cita, não é alguém que chega e diz: olha, eu estou me convencendo assim, mas a convencimento aqui não expressa na plenitude o que o apóstolo quis dizer.
não estou aqui depreciando a própria tradução que estou usando, mas aqui o sentido é: eu estou convicto, eu tenho certeza. Em outras versões, pois eu estou bem certo, gera convicção. Eu estou convencido, convicto de que nem morte, olha ele citando novamente outras situações, nem morte nem vida. Eu estou convencido e convicto de que nem anjos nem demônios, ou seja, morte e vida, aquilo que nós experimentamos porque estamos vivos, e morte porque vamos passar, todos nós aqui vamos ter que enfrentar. Nem anjos, nem principados, nem poderes, ou seja, seres espirituais, sejam anjos ou sejam potestades, sejam demônios. E ele vem e diz: nem o presente nem o futuro, nem o porvir, ou seja, o agora e o depois, e muito mais, nem quaisquer poderes. Então ele cita agora vamos dizer, essas propriedades, e agora ele parte para o mundo físico, sai do mundo espiritual, entre seres angelicais, seres espirituais, a própria morte e a vida, que há assim, algo sobrenatural que acontece, porque a vida até hoje, nós sabemos que existem situações na nossa vida que nós não temos como deter toda a explicação do nosso nascimento, e também na morte, algo que nós ainda olhamos e visualizamos, e dentro de um plano humano não temos muito a entender e a compreender algumas situações de morte e vida. Ele agora vem para o mundo físico, o mundo tangível, e ele diz: nem altura, nem profundidade, ou seja, aquilo que está profundo, dentro, está além daquilo que eu vejo, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa. Então ele fecha, ele diz: eu não vou citar mais nada, eu vou agora dizer que nada, nem qualquer outra coisa, nada será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Meus queridos, eu preciso finalizar aqui essa palavra, mas eu quero relembrar aqui aos que são crentes em Cristo Jesus, aos que são selados pelo Espírito Santo, de Deus, que é Deus, de que esse amor inseparável de Cristo, ninguém pode nos tirar das mãos preciosas do Cristo. Ninguém pode. Interessante notar lá no Evangelho de João, a narrativa, aliás, deixa eu parar um tempo de usar, porque a gente tem ouvido narrativa como se fossem verdades, e narrativa na Bíblia é a forma que os evangelhos e que os escritores bíblicos tiveram pondo como comentar, como colocar o texto bíblico. Mas nós percebemos lá, Jesus tendo amado seus discípulos, ele os amou até, quem completa? Até o fim. Tendo Jesus amado seus discípulos, ele os amou até o fim. É um amor de fato inseparável, que Jesus, preste bem atenção, aguce os seus ouvidos agora, agucemos os nossos ouvidos. Jesus não pode lhe amar mais. Esse pode aí não é que ele não possa, não é questão de poder. Ele não pode nem lhe amar mais, nem pode lhe amar menos. Por quê? Porque ele já ama você e a mim de forma suficiente. A expressão maior de amor dele já foi dada. Foi dada quando ele se encarnou, veio aqui na forma de um bebê. Foi dada quando ele aqui viveu e foi tentado em tudo. Foi dada, enfim, quando ele foi até a cruz. Foi dada quando ele também ressurgiu, vencendo a morte. E será dada quando as cortinas da nossa história, do mundo, a consumação dos séculos, essas cortinas se fecharem e que não acabará aí. Então o amor de Deus, inseparável, ele é algo que nós precisamos nos ater e jamais olvidarmos, jamais esquecermos de que Deus nos ama, isso é um fato. E finalizo quando o próprio Cristo disse que as ovelhas que são dele ouvem a sua voz e ninguém as arrebatará da mão dele. Esse amor que nos sustenta e esse amor que nos dá razão de vida. Então, quero deixar essa palavra com a igreja do Senhor nessa noite.
O amor dele é um fato, e a própria Escritura diz que nós o amamos. Nós o amamos. Mas você diz: eu amo o Senhor, mesmo sem vê-lo. Mas saiba, jamais esqueça disso, que Ele te amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Que a Igreja do Senhor, nessa noite de cantato, onde o tema do amor vai ser evidenciado aqui em cada música, em cada nota dos instrumentos, em cada palavra que sairá da boca dos cantores, possam alcançar os nossos corações. Amém, meus irmãos?